100% natural. Então ligue agora 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Agora 7 em ponto, no horário de Brasília, de volta com S Sem Filtro. Eu sou Daniel Vidal e agora nós vamos conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Participam dessa entrevista Silvio Navarro, Ana Paula Henkel, Adalberto Piotto e Augusto Nunes. Presidente, boa noite, muito obrigado por conversar conosco nessa que é a primeira entrevista que o senhor concede depois de passar mais de 20 dias internado, 3 semanas. E eu quero destacar na minha pergunta, porque é um fato que repercutiu no mundo todo aquela imagem de uma oficial de justiça no quarto de UTI para entregar a intimação do ministro Alexandre de Moraes para o senhor. Então eu quero saber do senhor, quero que o senhor abra o coração para a gente. O que passou na sua cabeça naquele momento? O senhor esperava que isso pudesse em algum momento acontecer? O senhor sentiu raiva, sentiu mal-estar? O fato é que, inclusive, depois desse episódio, teve uma piora no seu estado de saúde, que acabou, inclusive, sendo motivo para prolongar a sua permanência no hospital. Bem-vindo. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a Oeste, Augusto Nunes e toda a sua equipe. Até um dado momento ali, eu alterei a voz, porque tinha uma pessoa que queria que eu parasse de falar, porque a pressão estava subindo, né? E eu peguei, falei um pouco mais áspero, né? Porque eu não podia deixar de falar naquele momento. Fiquei sabendo da oficial de justiça que ela estava me procurando lá pelo hospital, e daí ela acampou na porta da UTI. Mandaram uma mulher, talvez pensando que eu pudesse aloprar com uma mulher, né? Tá vendo? Brigou com uma mulher, etc. Mas, e botei 2 pessoas para filmar, e quando ela adentrou, eu comecei a conversar com ela. Eu sabia que ela estava cumprindo a missão dela, mas ela sabe a missão dela, porque está na lei que em situações críticas como essa eu não poderia ser citado. E eu conduzi a conversa para que ela dissesse quem mandou ela lá. Ela falou: o Supremo não manda ninguém lá, o Supremo é um ser inanimado. Daí falou o encarregado do inquérito. Quem é o encarregado do inquérito? O senhor sabe quem é, moça? Até que ela falou Alexandre de Moraes. Daí atingiu o seu objetivo. O que acontece? Ela falou também ali que eu já sabia, né, que ia ser citado. E a imprensa toda já tinha dado conhecimento sobre isso aí. Mas essas citações aí oficiais é via advogado, não é via um órgão de televisão, um jornal, seja lá o que for. Mas o mais importante foi para mostrar que o que aconteceu é algo anormal. E a ela falou também que o advogado ia responder. Não é o advogado. Eu respondo junto com o advogado, eu acompanho o processo. Antes dele encaminhar a defesa, eu dou uma olhada no processo. E muitas vezes não é dar uma olhada assim, por alto, de forma superficial, apesar de eu ser excelente, meus advogados serem excelentes pessoas, né? E o prazo 5 dias. É igual lá atrás, quando eu tive 15 dias para responder, dentro dos 15 dias estava incluído o carnaval também. Ou seja, eles estão com a sentença pronta e estão tentando ganhar prazo. E a justificativa é julgar esse ano, setembro, outubro no máximo, me condenar a 38 anos de cadeia, o que está previsto, para não atrapalhar, não contaminar o processo eleitoral. Agora, o que eu tenho feito, né? Eu tenho procurado vocês, tá? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Vou falar com mais órgão de imprensa semana que vem, com toda certeza, para te mostrar à opinião pública o que está acontecendo. Que tentativa de golpe é essa? Né? Quando eu passo o comando nomeio os comandantes de força, no meu mandato era dos indicados pelo próprio eleito pelo TSE, o Lula da Silva. Onde eu colaboro a pedido do ministro escolhido da Defesa, José Múcio, com a transição, onde eu boto todo o meu ministério para fazer a transição. Ninguém reclamou da transição. E golpe de Estado não é golpe de Estado em Brasília, né?
golpe de Estado é nacional. E você tem que ver como é que fica o dia seguinte. E ninguém dá golpe de Estado em cima de dispositivos constitucionais, como o próprio ex-comandante do Exército meu falou, que foi discutido com ele essa questão de estado de sítio e defesa. Agora, sítio e defesa está prevista na Constituição. Agora, por que eu discuti esse assunto? Porque o Alexandre de Moraes fechou as portas, acabaram as eleições, ele simplesmente, numa petição nossa, né, ele indeferiu no dia seguinte, nos deu uma multa de 22 milhões de reais, deu por encerrado o assunto. Se nós viéssemos a recorrer daquele arquivamento dele, né, a multa poderia passar para 200 milhões, quem sabe até mesmo caçar o registro do partido. Porque tem algo muito grave que está sendo escondido nisso tudo, né? Foi o processo eleitoral de 22. Tá? Me tira o mandato, a mão pesada do TSE, eu não podia mostrar nada, não podia nem mostrar o Lula defendendo aborto, defendendo roubo de celular, imagem de 7 de setembro, eu não podia mostrar nada. Inclusive, né, vocês sabem disso, uma lei eleitoral, para ela ter validade, ela tem que ser sancionada um ano antes das eleições. E as resoluções, até 6 meses antes. Teve uma resolução que foi entre o primeiro e o segundo turno, aquela que a senhora Carmen Lúcia falou, olha, sou contra a censura, mas o momento é excepcional, eu voto sim. E todo o processo, toda essa trama golpista, segundo eles, é em cima da desinformação do sistema eleitoral. Você pode ver, olha só, o Flávio Dino vai me julgar. Olha o que o Flávio Dino disse em novembro de 2013. Flávio Dino, novembro de 2013. Hoje, em Recife, vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Ué, o Flávio Dino pode desconfiar da urna eletrônica, isso tem vídeo dele, não é nem matéria jornalística, não é um jornal, é vídeo dele, e vai me julgar no tocante a isso. Olha, outra fala, tá? Uma pessoa bastante famosa no momento aí, o Carlos Lupe. Carlos Lupe foi quem entrou com a ação no TSE para me tornar inelegível. Olha o que ele disse numa das inserções, aquele período eleitoral que tem aquela inserção em 30 segundos que você vê na televisão à noite, né? Ele diz o seguinte, termina o seguinte nessa inserção. Carlos Lupe, sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Ou seja, o Lupe, o Dino, tinha que estar respondendo juntamente comigo nessa questão. Então, esse é apenas um chamamento por alto do que está acontecendo. Eu não sou bandido. Fui tratado como chefe de organização criminosa desde 29 de julho de 21, numa live que eu fiz. Resolveram botar aquela data como início do golpe. Então, naquela data, eu já sabia que tudo que ia acontecer, inclusive o 8 de janeiro. E, em cima disso, tento, via pesca probatória, o Fishing Expedition, construir essa narrativa toda. Com juízes suspeitos, sim. Ninguém tem dúvida que são suspeitos. Em qualquer primeira instância, seria arquivado esse processo. Não pode, eu repito aqui, alguém que está pensando em fazer uma besteira, que seria uma besteira enorme, né? Fazer besteira usando dispositivo constitucional para dar um golpe. Inclusive, o Alexandre de Moraes falou várias vezes de que o próprio princípio, né, início dessa possibilidade da Estado de Defesa do sítio já é um golpe porque não voltaria mais atrás. Só que o primeiro passo da defesa do sítio simplesmente é o quê? É a questão de convocar os conselhos da República de Defesa, que não foi feito. Presidente, Augusto Nunes tem uma pergunta para o senhor. Presidente, eu queria reiterar que o senhor tem todo o espaço que o senhor desejar aqui. E vou citar alguns dos motivos aí que justificam isso. O senhor já foi acusado até de assediar baleias. O senhor é acusado da prática de crimes que não houve. O senhor é acusado de chefiar um golpe que não houve. O STF, que se mete em tudo, não abre a boca quando começam a aparecer revelações sobre a Previdência. E todos os ministros do STF são reiteradamente convidados para conversar conosco. Aqui eles terão direito à palavra e vamos ver se eles topam. Até agora não toparam. E o senhor é um ex-presidente da República e o líder mais popular do país. Tem todos os motivos para ser convidado
O estranho é não ser convidado, que mostra a posição da imprensa. Eu queria saber como é que o senhor acha da última, o que o senhor acha da última que eles estão tentando contra o senhor, envolvê-lo até na roubalheira do INSS. A primeira matéria sobre a roubalheira do INSS, botando meu nome, era que o careca do INSS, né, depositou dinheiro na minha conta de campanha. Verdade, depositou sim, R$1. Ele quis, naquele momento, eu acho, dar o recado, ó, se tivesse conosco, poderia ser 20 milhões, foi um só. Tá? Não tem como você falar, nenhum ministério não vai ter problema. Existe problema. Nós, quando assumimos, né, o Rogério Marinho explica muito bem isso aí, nós tomamos todas as medidas possíveis contra esse abuso de sindicatos. O Temer começou a reforma trabalhista, basicamente acabou em grande parte com a contribuição previdenciária, e nós, né, logo no início do meu governo também, qualquer associação antiga ou nova, ela tinha que ser revalidada todo ano para exatamente evitar isso daí. Então, deve ter havido pouca coisa assim. Agora, um detalhe, já que a esquerda está me acusando, a direita, o PL, se não todos, mais de 90% dos deputados e senadores assinaram a CPMI, coisa que o PT não fez, coisa que o PSOL não fez, coisa que a esquerda não faz. Porque se o PT não quer fazer e o PL também não quer fazer, não tem assinatura para fazer uma CPMI. Agora, se tiver alguém nosso envolvido em qualquer coisa, paciência, vai responder. Eu governei pelo exemplo. E sempre digo, né? Sempre falaram que eu gastava uma fortuna num cartão corporativo. O meu gasto no cartão corporativo no 4 anos foi zero. Apresentei à PF os 48 extratos do Banco do Brasil, daquele cartão corporativo pessoal meu, que eu podia gastar até 20 mil por mês, ou sacar, e basicamente a pressão de contas é bastante superficial. Eu nunca saquei um centavo, nunca comprei um McDonald's com esse dinheiro. Então eu governei pelo exemplo. Passei 4 anos sem pedir a aposentadoria da Câmara dos Deputados. Né? Eu dei um exemplo. Agora, quando você fala em me acusar, não foi só disso, me acusaram também, gravíssimo, passei 5 anos respondendo como mandante da morte de Marielle Franco, porque um dos possíveis executores morava no meu condomínio, tinha 150 casas na Barra da Tijuca. Também respondi por 101 imóveis, eu de vereador de 90, né? Até 2022, daí 30 e poucos anos, eu teria comprado com dinheiro vivo mais de 100 imóveis no Vale do Ribeira para minha família. Eu fui acusado também a questão dos presentes. A súmula agora do TCU, a súmula do TCU é bem claro, seguindo a lei de 91, que é do governo Collor, diz lá o TCU que os presentes personalíssimos, que é relógio, um colar, um bracelete, tá? Pertence aos respectivos ex-presidentes, independentemente do seu valor, até que o Congresso discipline essa questão. Agora, isso eu só consegui me safar porque o deputado federal Sanderson, agradeço muito ele, lá do Rio Grande do Sul, entrou com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União sobre o Lula, que estava usando um relógio, o Patek Philippe, sei lá, que valia muito dinheiro. E daí o TCU, no meu entender, fez a súmula correta, dizendo que aquele presente pertencia ao Lula. É personalíssimo. Tá? É para ninguém dar um relógio para eu guardar. Qual museu da presidência existe em Brasília? Não existe. Tá? Então resolveu essa questão também. Eu passei 2 anos sendo acusado de ladrão de joias. Também a minha esposa respondeu também por R$2.900 foram moedinhas apreendidas no lago. Aqui, quando o nosso mandato estava acabando, ela pediu para recolher as moedinhas, R$2.900, doamos para a casa pequenino Menino Jesus, aqui em Brasília, com recibo, mas respondemos por causa disso também. Há poucos dias também estava um assessor meu respondendo, por coincidência, o mesmo valor, R$3.000. Porque eu havia repassado para ele, ao longo de 2023, ou 22, acho que 22, R$3.000, porque o cara que está na rua quer comprar um negócio, eu vou dar um pix para ele. O meu sobrinho nem sabe disso. Descobriram que eu, ao longo de 22, eu depositei na conta de um sobrinho meu aproximadamente R$15.000. Esse meu sobrinho tem uma lotérica no interior lá
de São Paulo, Vado Ribeira também. E quando eles viram que eu repassei para a lotérica R$15.000, cresceu o ouro da PF. Vamos achar onde ele lava dinheiro. Não acharam nada. Agora, quase todos os depósitos eram múltiplos de 5 ou 35, que é o jogo de R$5, 6 números, ou 7 números, né, que são R$35. Ou seja, foram nesse detalhe, atrás de R$2.900, atrás de R$15.000. Agora, esse escândalo todo que está aí agora do INSS, isso é uma coisa abominável, né? Porque eles pegaram os mais humildes, os pobres coitados, né? Que não sabem que é olerite, não sabem que é contra-cheque. Se olhar, não sabem interpretar um contra-cheque. Foram roubar lá 50, 60, 70 reais por meio dessas pessoas. Esse é o PT. Esse é o governo que está aí. Se é no meu governo, estaria gente presa. Tá? E atualmente você não vê nada acontecendo com esses caras. Então é um tratamento completamente diferente. Agora, o que querem, na verdade, é me tirar da disputa do ano que vem. Agora, entendo também que é grave, eu posso falar uma coisa para vocês, há o interesse de um grande país, que é a China, e me tirar da presidência e não deixar que eu volte. Presidente, Silvio Navarro tem uma pergunta. Presidente, boa noite, bom vê-lo com saúde. Eu vou pegar desse final da sua pergunta, da sua resposta, para fazer uma pergunta. O senhor esteve com um representante do governo americano recentemente, é o senhor Pita, não é isso? E eu queria saber o que é que o senhor pode falar sobre isso, e se o senhor espera que o governo americano, de alguma forma, possa... não sei qual a palavra para utilizar aqui, dentro daquilo que o senhor pode responder, mas que o governo americano está acompanhando o que acontece com a democracia brasileira. E o que eu posso falar é que eu estive com ele, quase 2 horas de conversa. Eu, meu filho Flávio, mais algumas pessoas, uma conversa bastante reservada, e ao interesse americano na América do Sul. Né? Logicamente, o Brasil é o país mais importante. O que eu sempre senti no governo Trump, quando éramos presidentes juntos, que eu não queria que o Brasil aí trilhasse o caminho da Venezuela. Mas não é isso que está acontecendo. E ele sabe hoje em dia o que acontece no Brasil, ele sabe do meu processo, não é apenas do que eu falo, mas do que realmente vem acontecendo. Vocês mesmos citam essa história do golpe aí, que é uma brincadeira, mas a brincadeira, mas os caras estão com 38 anos de cadeia pronto para meter no meu lombo. Tá? Eles estão loucos para que eu tente sair do Brasil, para me dar uma preventiva. Eu não vou sair do Brasil, se me prender, é problema de vocês. Agora, a verdade, cada vez mais, vai chegando a conhecimento público. Tem coisa importante para falar para vocês aqui também. Eu sei que vai dar tempo de falar tudo isso aí. Então, a conversa foi bastante produtiva, tirando dúvidas de alguma coisa. Existe o lawfare, né? Muito usado nos Estados Unidos contra o Trump, que é o ativismo judicial. Na Romênia houve a mesma coisa. Com Marine Le Pen também na França foi a mesma coisa. E no Brasil não é diferente. E nós, hoje em dia, né, quando se fala em sistema eleitoral, o sistema eleitoral da Venezuela é mais preciso do que o nosso. Obviamente, eles têm o Tribunal Superior Eleitoral deles lá que reconheceu a vitória do Maduro, mesmo sem os boletins, né, que sumiram. Mas a gente tem que lutar para que o Brasil não afunde nessa lama que está aí. Você pode ver, quando se fala em golpe, quem levou o golpe foi eu. Eu não podia, como eu disse para vocês no começo, falar que o Lula falava de aborto, de roubo de celular. Eu não pude mostrar, queria botar algumas imagens minhas na onda, não pude mostrar a imagem de 7 de setembro, o Lula no complexo do Alemão com o Gol CPX na cabeça. Inclusive, eles davam medidas preventivas, né? Bolsonaro não pode diminuir o preço da gasolina. Eu diminui o preço da gasolina com o parlamento brasileiro zerando os impostos federais e passando a arrecadar mais. Ou seja, toda semana, no mínimo, uma ação contra mim, eu tinha 24, 48 horas para responder. Segui, fiz, chateado muitas vezes, mas fiz. Agora, fizeram de tudo para me tirar da presidência. E, obviamente, né, tínhamos muita coisa a questionar o TSE sobre eleições, mas após a primeira decisão do Alexandre de Moraes, com a multa, né, e ameaças, nós resolvemos, olha, não tem mais o que fazer. Procurei na Constituição algum dispositivo, conversamos sobre sítio e defesa, que qualquer dessas ações começa com a convocação aos conselhos, não foi feito isso daí,
E detalhe, né? Tem mais uma coisa importante aí, minuta de golpe. Minuta de golpe. O Alexandre de Moraes não vai mostrar a tal da minuta de golpe. Já disse que não vai mostrar a tal da minuta de golpe. Pô, se teve o minuta de golpe, tem que mostrar. Se está no processo, tem que mostrar. E uma coisa gravíssima que aconteceu, gravíssima. Essa eu não posso abrir completamente o jogo, né? Mas a imprensa noticiou que Supremo anuncia que não vai divulgar vídeos da delação premiada de Mauro Cid por questão de privacidade e segurança dos servidores e juízes auxiliares. Sei sobre isso, sei. Me considero uma pessoa bem informada e tenho gente que me ajuda em vários locais. Mas que vídeo secreto esse vai ser mostrado? Eu perguntaria aos ouvintes nossos. Se um vídeo comprometedor sobre o Cid, um assunto qualquer, você pode pensar o que você bem entender. Vocês acham que a Polícia Federal do Alexandre de Moraes, via Fábio Schor, ia usar isso para chantagear o Cid ou não? Mas tudo bem, vai chegar, vai vir à tona. Eu não vou botar na minha testa 38 anos de cadeia e deixar por isso mesmo. Eu até digo, né? Graças a Deus, tive mais uma sobrevida com meus médicos. Dois estão aqui presentes assistindo essa live do meu lado aqui. Eu já estou no lucro. Eu me considero limitado em muita coisa, mas eu fiz o que tinha que fazer ao longo do meu trabalho como presidente. Foi uma zebra enorme e uma coisa importante, mais outra coisa importante também. O Alexandre de Moraes deferiu o inquérito 1361 de novembro de 2018, que apurou fraude na minha eleição lá em 2018. Agora, os termos desse deferimento, talvez até amanhã eu tenha do meu advogado. É só para eu tomar conhecimento ou vou poder mostrar para vocês? Eu não quero inquérito todo, não. Eu quero 3 páginas. Quando eu mostrar para vocês 3 páginas, acabou essa historinha de golpe. Então, o judiciário cresceu muito no Brasil. Tem que haver um equilíbrio nos poderes, tanto é que eu tenho falado muito, né? Me dê 50% da Câmara, 50% do Senado, que eu mudo o destino do nosso país, e mudo mesmo, tá? Parecido com o que ele fez lá em El Salvador, e é por aí. Você faz as coisas, né? Alguns ficam chateados comigo, faz dentro das 4 linhas. Eu não vou dizer que foi erro meu. Eu tinha ministros excepcionais, mas malícia zero. Quantas vezes, discutindo coisa dentro da Constituição, o pessoal ficava preocupado. Eram excepcionais, mas técnicos, e não estavam acostumados a tratar certos assuntos de interesse do Brasil. Não tem como o Brasil não dar certo, tem que dar certo. Até ouso dizer, né, antecipando um pouco ao Trump, quando ele assumiu dia 20 de janeiro, ele fez um discurso e botou lá 4 eixos, né, que iria seguir. O primeiro era a questão da desburocratização. Nós aqui transformamos o Brasil o segundo país na parte governamental mais digital do mundo. A questão da desregulamentação. O Rogério Marinho, que trabalhava com o Paulo Guedes, revogou mais de 5 mil normas trabalhistas. Ele falou também choque de energia. O Trump falou que ia explorar petróleo e reservas indígenas e área de proteção ambiental. Nós aqui acertamos, por exemplo, a exploração de urânio em Santa Quitéria, lá no Ceará. Acertamos também a exploração de lítio. Eu sei que lítio não é um combustível, sei disso, mas é algo essencial para baterias, lá no Vale de Jequitinhonha. E a última dele é o choque de energia. Ou seja, nós fazíamos, porque eu tinha uma boa equipe. Quantas vezes eu procurava um ministro meu para tomar uma providência, ele já estava com o assunto pronto ou estava em andamento, tinha iniciativa. Os ministros que eu ligava do cercadinho, no Viva Voz, que tinha gente com problemas ali, e eu sempre falava, o problema aqui não é dele apenas, deve ser de muita gente. O que você tem a responder? O ministro respondia de pronto, em especial o Tarcísio em São Paulo, né? O Rogério Marinho, o Paulo Guedes e tantos outros. Explicava o que estava acontecendo, porque eu tive a felicidade, não é escolher bons ministros, você pode até escolher, o cara pode não aceitar. É eu escolher e o cara aceitar. Errei alguns? Sim, errei. Tá? Porque a gente não sabe, né? Infelizmente, o poder sobe a cabeça de algumas pessoas, mas fizemos o que tinha que ser feito, com a pandemia, com a guerra, com a crise hídrica, com aquele desastre de Brumadinho no começo do nosso governo, e terminei 22 com 54 bilhões em caixa. A nossa relação de dívida pública, apesar do gasto com a pandemia, na casa de R$1 trilhão, diminuiu essa diferença. Ou seja, o Brasil
Não é por mim, não, porque eu não entendo de muita coisa. Que palpite eu ia dar? Eu dar palpite pro Paulo Guedes? Eu costumo até brincar, cada 100 sugestões, o pior do Paulo Guedes quebrava o galho e aceitava uma minha. Criamos o Pix, um negócio inacreditável. O Pix é pioneiro do mundo. Parabéns ao pessoal do Banco Central. Mas fique sabendo também uma coisa do Banco Central. Vocês não tinham independência naquele tempo. Passou por mim a criação do Pix. Que alguns se arvoram lá, o Bolsa não tem nada a ver com isso. Agora o Banco Central é independente. Depois que nós aprovamos a proposta minha que eu via para o parlamento. Agora, até lá, o Banco Central era subordinado a mim. Presidente, boa notícia. São 130 mil telas conectadas assistindo a essa entrevista com o senhor, que é a primeira entrevista que o senhor gentilmente concede depois de deixar o hospital na manhã do último domingo. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua gentileza. O senhor vai continuar conosco, mas tem outra boa notícia para você que está nos dando a audiência nessa noite de terça-feira, acompanhando Oeste Sem Filtro no nosso canal no YouTube, que é a seguinte: tem uma surpresa boa. Você que assinar agora a Revista Oeste no site revistaoeste.com, você vai ganhar o livro 11 Presidentes e Eu, de Augusto Nunes. Olha só. Além de acompanhar, aliás, é uma literatura, é uma história, não é isso, Augusto? Tantas e tantas histórias. Está lá. Presidente, inclusive o senhor é citado, né? Sou assinante. Olha só. Eu tenho excelente recomendação do Augusto Nunes, quando eu era candidato lá em 2018. Me recebeu algumas vezes, me tratou com muito carinho, muita consideração. Então, a minha paixão pelo Augusto Nunes não tem preço. Obrigado, presidente. Então, faz o seguinte, para você assinar a Oeste agora, para receber todas as edições semanais, todas as quintas-feiras, sai uma nova edição, sai do forno, toda quinta-feira, por apenas R$ 39,90 por mês. É só você acessar agora esse site que está aí na tela, revistaoeste.com/assine. Você que assinar agora, durante o Oeste Sem Filtro, vai ganhar esse presente maravilhoso, que é o livro 11 Presidentes e Eu, de autoria de Augusto Nunes. Vamos seguir com a nossa conversa agora. Ana Paula Henkel se junta a nós, ela tem uma pergunta e ela faz a próxima pergunta. Diga aí, Ana. Boa noite, presidente. Que bom vê-lo saudável, sorrindo novamente. Todos, Brasil apreensivo com a sua saúde. Muito bom vê-lo sorrindo novamente. Presidente, essa semana passada, uma imagem me chocou bastante, que foi o deputado Marcel Van Hatten levou a uma sessão da Câmara a dona Eximar, ela ali chorando por causa do esquemão, né, do novo esquemão do PT, ela que é uma das vítimas desse novo esquema de corrupção do PT. E havia uma mulher, presidente, atrás da dona Eximar, ali gritando: isso vem do governo Bolsonaro, isso vem do governo Bolsonaro. E aí, presidente, eu me lembrei da MP 871 de janeiro de 2019, no governo do senhor, a MP que instituiu o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade. E essa MP travava esses descontos automáticos de mensalidades. Gostaria que o senhor, se pudesse, refrescasse a memória das pessoas, dos deputados ali da base governista, porque essa imagem ficou muito firme, muito forte essa semana. Essa mulher ali, né, no ouvido da dona Eximar, isso vem do governo do Bolsonaro. No entanto, não é o que está aqui no histórico do seu governo com essa MP 871. Olha, o Brasil tem mais sindicato que o mundo todo. Eu nunca fui do lado da esquerda. Confesso que lá atrás, nos anos 90, algumas coisas eu votava com a esquerda. Sim, aconteceu isso aí. E depois eu fui tomando conhecimento do que é livre mercado, o que é capitalismo, e mudei completamente a minha maneira de ser. O objetivo dessa medida provisória é exatamente fazer o controle. É porque sempre o pessoal inventa uma associação nova, vem o desconto, essas pessoas que recebem até R$2.000, R$2.500 por mês são as pessoas mais humildes, pouco conhecimento,
não sabe entender o que é aquele desconto. Eu costumo dizer, uma coisa, Ana Paula, é você, por exemplo, eu pegar todo mês R$50 de dinheiro vivo teu, você fica chateada. Mas se descontar o teu contra-cheque, você é uma pessoa humilde, R$100, você não se dá conta disso. Então abusaram da boa-fé das pessoas para fazer essa barbaridade. E repito, nós aqui da direita, o PL, entre muitos outros partidos também, em grande parte, nós assinamos a CPMI, coisa que o PT não fez, não assinou. Ou seja, eu vi até na imprensa aí que o governo federal deve se socorrer do Tesouro para ressarcir esse recurso. Tem que recorrer do Tesouro, não. Se fosse gente da direita, estaria preso numa hora dessa. Por que esse pessoal não tem ninguém preso? Porque tem o irmão do Lula envolvido? Ora, todos têm que se tratar igualmente. Eu não posso dizer que no meu governo não teve nada de errado, porque não. Só o Ministério da Saúde, o orçamento diário são R$500 milhões. Você não pode falar que não teve nada poderia ter acontecido de errado. Poderia, mas quando descobria. Agora, o Wagner Rosário, da CGU, que está com o Tarcísio agora em São Paulo, foi ideia dele. Cada ministério tinha em torno de meia dúzia de pessoas com conhecimento técnico, né? Para que qualquer contrato, de acordo com um determinado valor, passava por essa equipe para fazer um pente fino ali e até ajudar o respectivo ministro. Por isso que deu certo o governo. As nossas estatais deram lucro. Se começar a contar aqui o que aconteceu em Itaipu Binacional, Porto de Santos, né, Correios, poxa, é de cair para trás. Eram deficitários, passaram a dar lucro. O Porto de Santos dá prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro de 500 milhões por ano, 1 bi. Ia para algum lugar. E quando você tira essa grana da mão dessas pessoas ficam revoltadas contigo, ficam trabalhando contra você, procurar uma maneira de tirar você de lá para eles voltar a fazer o que sempre fizeram. É o que voltaram à cena do crime agora. Parabéns ao Alckmin, né? O Alckmin voltou com o Lula à cena do crime. Está aí, ó, tá complicado. Aí. Eu não quero o mal do meu país, mas esse tipo de gente não pode continuar governando nosso país. E outra, quem deu o golpe foram eles. Mão pesada do TSE para me tirar de lá. Está previsto, né? Eu vi há poucos dias aqui o Glenn falando no Senado. O Mike Pence está previsto vir ao Brasil daqui a uns 15 dias. Ele vai falar o dinheiro da USAID, 50 bilhões de dólares por ano para o mundo, parte dessa grana para cá, investido em campanha de combate à desinformação. Como ele vai mostrar, tá? Como esse dinheiro entrava aqui, onde entrava, o que era feito com esse recurso. Então teve dinheiro sobrando para realmente ajudar a tirar de lá. Vou falar 3 números aqui, uma condição, você não me pergunte o que é. Poucas pessoas vão saber o que eu estou falando. 50 milhões de dólares, mais 30 milhões de dólares, mais 30 milhões de dólares. É o que eu posso falar. Então, esse é o Brasil. Esse é o Brasil, tá certo? Agora, se engana quem acha que tem crime perfeito hoje em dia. Por isso que eu tenho falado também, eu peço por favor, não seja questionado, eles não querem me prender, eles querem me matar. É a maneira que eles têm de se ver livre de mim, que eu sou um arquivo vivo por aí, apesar de nós termos um dos poderes com superpoder. Mas acredito que assim como você resiste aí, eu resisto por lá de cá. Perfeito, presidente. Agora são 7h33. São mais de 130 mil telas acompanhando Oeste Sem Filtro. A você que nos assiste, que nos acompanha, muito obrigado pela gentileza. Deixe o seu like também na nossa transmissão. Agora quem faz a pergunta é Adalberto Piotto. Presidente, antes de tudo, saúde, bom vê-lo recuperado. Boa noite ao senhor. A minha pergunta é bem direta. Diante de tudo que o senhor expôs aí, o senhor usou até uma frase há pouco aqui, sentença já pronta. O senhor se reuniu com o representante, o conselheiro do presidente Trump, o senhor falou agora do Michael Pence também. As evidências são claras de que não houve devido processo legal, no seu caso e em tantos outros, que o Supremo, digamos, afrontou a Constituição em várias das oportunidades que teve. A quem recorrer num momento como esse? Apesar de tudo que está sendo mostrado e visto, o que pode se esperar de um caso como esse para se trazer minimamente a lógica da justiça? Acredito em Deus. Já passei por momentos difíceis da minha vida, até mesmo da minha eleição. Quem acreditava na minha eleição? Os médicos de Juiz de Fora confidenciaram comigo, cada 100 facadas igual aquela, um sobrevive apenas.
acredito em Deus. E aquela que eu comecei a minha campanha usando uma passagem bíblica do João 8,32, né? É a verdade. Não tem como alguém sustentar uma mentira por muito tempo contra você. E hoje, pode ver os mais pobres hoje em dia, que tinham uma certa até paixão pelo Lula, né, com o pai dos pobres, eles vão caindo na real. Hoje o pobre está privado de ovo aqui. Sabia que poderiam ter tido problema com ovos no meu governo? Começo de 22, fui na Rússia negociar fertilizante com o Putin. Negociamos fertilizante, negociamos o equivalente a 1% do diesel consumido por nós, e ele queria comprar ovos da gente. Eu pedi 6 meses de prazo para ele e fui conversar com a Tereza Cristina, que é quem entende do assunto. Nós temos que aquecer aí as granjas, né? Porque se eu começar a vender ovos para a Rússia, o preço vai explodir aqui dentro. E não levamos avante isso, porque na semana seguinte houve a invasão da Ucrânia e tudo aí complicou, né? Mas o Putin honrou a palavra dele para conosco. Não faltou fertilizante para o agronegócio da gente e os ovos não foram para frente. Agora, uma coisa, né? Por que o ovo deu um salto também? O Lula só acerta quando revoga com a medida dele. Ele resolveu, via portaria lá do Ministério da Agricultura, carimbar no ovo a data de validade. É brincadeira. Você tem granja em tudo quanto é lugar. Tem granja com 1.000 galinhas, com 10 mil, com 100 mil galinhas. O Brasil produz 1.700 ovos por segundo. Imagine a despesa para carimbar, né, esses ovos todos. Mas o carimbo era apenas para o caminhão do ovo e para a feira. O supermercado não precisava de carimbo. Ou seja, ele tinha outro interesse por baixo disso aí. E deu quando o pessoal viu, né, em especial o pequeno e médio. Eu vou ter que ter despesa a mais, com tinta, com carimbo, vai quebrar ovo, vai não sei o quê, vem mais fiscal para cima de mim aqui. O cara deu um salto no preço do ovo. E daí chegou esse ponto que está aí, onde o pobre agora, né, até o zoiudo no almoço está complicado para ele. Perfeito, presidente. Agora são 7h37 no horário de Brasília. Amanhã vai acontecer um ato pela anistia dos envolvidos no 8 de janeiro, aí em Brasília, no Distrito Federal, a partir das 4 horas da tarde. Bom, a gente sabe que houve uma orientação por parte dos seus médicos para que o senhor evitasse participar de atos públicos, assim como esse, não é? O senhor disse que, se a sua saúde permitir, o senhor vai estar amanhã nesse ato pela anistia aos presos do 8 de janeiro, aí em Brasília. O senhor falou, inclusive, isso quando o senhor deixou o hospital no domingo, o senhor se emocionou bastante ao falar sobre a situação dessas pessoas. Então, eu quero saber o que a sua saúde diz nesse momento. O senhor vai ao ato de amanhã, sim ou não? Olha, o que eu pretendo fazer, porque eu não sou muito obediente aos médicos, né? Quando o médico me dá alta, eu digo, perdeu. Tá? O que eu pretendo fazer, talvez faça, por volta às 16 horas, comparecer à Torre TV de dentro do carro, abrir o vidro ali, saudar a população e voltar para casa. Talvez eu consiga fazer isso aí, que eu não posso correr o risco de receber um abraço apertado ali, um empurrão, que foi uma cirurgia de 12 horas, bastante complicada. Estava com risco, inclusive, segundo o doutor Cláudio, que está comigo aqui, de perfurar o intestino das condições como estava aquele clima. E quero aproveitar o momento, mandar um abraço ao Hospital de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, que foi o primeiro atendimento que eu tive, à base de morfina, mas foi um tratamento excepcional. E depois também a governadora do Rio Grande do Norte, que, juntamente com o respectivo secretário de Segurança, emprestou helicóptero para me levar até Natal. A imprensa lá bateu em mim, porque eu usei o helicóptero, sim, usei o helicóptero da Polícia Militar, só que depois foram ver que foi comprado no meu governo o helicóptero lá do Rio Grande do Norte. Então, obrigado à governadora, obrigado ao coronel secretário de Segurança, aos integrantes do Hospital de Santa Cruz, né? Santa Cruz, e depois o Hospital Rio Grande, lá em Natal também. E depois, obviamente, o DF está onde eu sou conveniado e fui muito bem tratado aqui em Brasília pelo doutor Cláudio e equipe. Perfeito, presidente. Silvio Navarro tem mais uma pergunta para o senhor. Pois não, Silvio? Vamos lá. Presidente, bem rapidamente, porque eu acho que essa questão do INSS é talvez o assunto que
impacta mais a vida das pessoas neste momento, e o senhor, como líder da oposição que o senhor entende que é hora de uma CPI? Teremos uma CPI no Congresso Nacional? Porque há um movimento do governo para tentar esvaziar a CPI, tentar retirar assinaturas. Ou seja, quem quer esconder é o governo. Na verdade, é CPMI, é um rito um pouco diferente, né? A CPI tem a respectiva fila na sua casa, né? Essa aí não, essa aí dobra a fila. Nós queremos, obviamente, o comando da CPMI para que nós possamos fazer uma boa investigação e responsabilize essas pessoas que roubaram, essas pessoas idosas sem dó e nem piedade. Perfeito, presidente. São 7 horas e 40 minutos agora, 40 minutos, faltando 20 minutos para as 8. O senhor já está conversando conosco há cerca de 40 minutos, não é isso? Então, eu quero agradecer ao senhor por essa gentileza. Quero liberá-lo agora, nesse momento, para que o senhor possa descansar. Pedir que volte rapidamente. E pedir aqui, não somente eu, mas o Augusto Nunes, Adalberto Piotto, toda a Oeste. A gente pede que o senhor retorne brevemente para participar aqui de um dos nossos programas. Deixa eu apresentar o doutor Cláudio aqui, meu médico. Doutor, libera. É fantástico, 22 dias comigo no hospital aí, tá ok? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Parabéns, doutor. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Presidente. Valeu, um abraço a todo mundo aí. Ótima recuperação para o senhor, um grande abraço. Até a próxima. Quero só te lembrar, você que está assistindo aqui ao Oeste Sem Filtro nesse momento, se você assinar a Oeste enquanto a nossa transmissão estiver no ar aqui no canal da Revista Oeste no YouTube, você vai ganhar de presente o livro 11 Presidentes e Eu, escrito por Augusto Nunes, com muito carinho, né, Augusto? Sem dúvida. Então acesse agora revistaoeste.com/assine, apenas R$ 39,90 por mês para você fortalecer o jornalismo independente da Oeste. Faltando agora 18 minutos para as 8 da noite, rápido intervalo, a gente volta já já. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores das articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Count. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes.